talking about. Yeah. Tributária é importantíssima para o país, é uma construção a ser feita, mas interessava ao governo muito a área econômica aprovar esse projeto do CARF. Agora, eu ouvia de uma liderança do PT importante, com muita influência no governo, que quando iniciou o processo de discussão da reforma tributária, um grupo foi a Lula e disse: não dá para muita gente falar sobre isso, não dá para um ministro falar, outro ministro falar, outra liderança falar, e aí Lula teria definido, será Fernando Haddad, o ministro da área, e isso colocou também Fernando Haddad numa posição privilegiada. Ele que já tem uma boa relação, sim, com Arthur Lira, dialoga, ouve, entrega. Essa é a visão que o comando da Câmara tem do ministro da Fazenda. Ele entrega, ele negocia, ele faz concessões, e isso conta muitos pontos. Então, se de um lado o Tarcísio de Freitas sobe nessa semana no placar, Fernando Haddad continua subindo e se amalgamando como um ministro que realmente tem acesso a Lula e está entrega para o Congresso e entrega também as suas medidas. O que eu achei interessante nessa semana sobre o Fernando Haddad, não sei se você concorda, é porque até então havia ali o destaque para ele pelo fato do pragmatismo, né, pela pauta econômica que ele conseguiu defender mesmo diante da oposição do próprio PT. Então, muito na questão do mérito, né? Ele conseguiu se aproximar, por exemplo, do mercado, que é fundamental para o ministro da Fazenda. Só que essa semana destacou-se ainda mais na articulação política, não só no mérito. Teve uma reunião dele com o Arthur Lira e o que eu soube é que ele colocou ali que concordava com o governo abrir espaço para o Centrão no primeiro escalão, conversou com os nomes que são cotados do Republicanos e do Progressista, que tem feito todo esse movimento, né? É importante a gente lembrar, pode parecer algo pessoal, mas ele perdeu a mãe entre domingo e segunda-feira e mesmo assim veio a Brasília para negociar, não deixou essas pautas de lado, fez questão de estar lá e foi graças à articulação de Fernando Haddad que a Câmara votou o projeto do CARF. Eles não iam votar, iam encerrar na reforma tributária. Aí ele conversa com Lula, é claro, e aí essa questão toda se resolve. É isso, Ana Flor, agradeço demais. Parceria aqui ao longo dessa semana quente em Brasília. Sextou para você. Muito obrigado, um ótimo fim de semana. Obrigada, bom fim de semana. Vamos continuar falando de reforma tributária, porque já que a reforma dominou a pauta, né, dos últimos dias, vamos chamar nosso Ariel Palacios, diretamente de Buenos Aires, porque ele traz para a gente a origem de termos que foram muito usados durante a semana. Com a palavra, então, Ariel. Boa noite, Nilson. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, depois de um longo debate, a Câmara aprovou a reforma tributária e o projeto segue agora para o Senado. Mas qual que é a origem da palavra tributo? Bom, a palavra vem do latim tributum, que provém do verbo tribuere, que significava distribuir. Olha só, distribuir, porque se tratava da repartição de fundos entre as diversas tribos. Isto é, as tribos que formaram a cidade de Roma em seus primórdios. Por exemplo, a palavra contribuir também vem de tribos, de tribo. Já a palavra reforma tem origem no latim também. É a soma do prefixo re, que significa de novo, e de forma, que significa figura ou imagem. Ou seja, em latim, reformare significava formar de novo, transformar, alterar. Quer dizer, uma transformação de algo, seja de forma ou completa ou parcial. Mas só pegou o sentido de ser uma troca para algo positivo, pelo menos de quem está falando que vai fazer uma reforma, não é? De um melhoramento. Isso foi lá para o final do século XIV, quando a Idade Média estava quase acabando. Tanto é que quando Martinho Lutero rachou com a Igreja Católica, além de outros como Calvino, e criaram suas próprias entidades religiosas, esses movimentos foram chamados de a Reforma. Bom, e Nilson, quem não paga os tributos? É a pessoa que sonega. E a palavra vem do latim e a união de sub, que significa embaixo, e negare, que é negar. Isto é, uma forma de negar algo, mas de forma escondida, sem ser pública, sem ser explícita. Porque sonegar é isso. Negar-se a pagar os impostos, escondendo os lucros obtidos, mas tentando que o Estado não fique sabendo.
As questões tributárias são complexas, Nilson. O próprio Albert Einstein, o físico, o autor da teoria da relatividade, disse uma vez para Leo Mattersdorf, seu contador público, abre aspas, a coisa mais complexa no mundo é entender o imposto de renda, fecha aspas. Para Einstein, o gênio ali, naquela mesa, era seu contador, não ele, Nilson. É isso, Ariel, obrigado. Ariel sempre trazendo todas essas curiosidades pra gente. Muito obrigado a você, um prazer estar falando ao vivo contigo. Fazia tempo que nós nos falávamos aqui, viu, Ariel? Tem que voltar com mais frequência. Fazia tempo, Nilson. Saudade de você, um abraço, Bom meu amigo, ótimo fim de semana. Valeu. Igualmente, tchau, tchau. E o governo federal encerrou o programa de descontos para compra de carro 0 quilômetro. Ao todo, foram liberados 650 milhões de reais, que estimularam a venda de 125 mil carros, com redução de até 8 mil reais no preço. O programa de descontos para caminhões, ônibus e vans continua até setembro. Daqui a pouco, no programa Diálogos com Mário Sérgio Conte, uma homenagem a Zé Celso Martinez Correia. Na entrevista gravada em 2017, o diretor falou sobre a importância de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, que ele tinha remontado 50 anos depois do grande sucesso em plena ditadura. A Tropicália e com O Rei da Vela se plugou na antropofagia também. E fez uma revolução cultural no Brasil, de descolonização. Porque o Oswald de Andrade, em 28, quando ele escreveu o manifesto, ele disse: eu não sou mais modernista. Não sou. Eu sou o primeiro poeta pós-moderno. Mas o pós-moderno dele não é essa bobagem que está por aí. É o retorno ao primitivo, ao antropófago, ao cérebro arcaico. Agora, a peça é muito agressiva, então, é contra não, a peça é um poema. É um poema, mas... Não, tem uma qualidade estética que agora que eu vejo mais que nunca, porque assim como nos romances dele, por exemplo, o Miramar, ele faz aquela paródia do parnasianismo, é tudo paródia. E são agora, inclusive agora, eu vejo mais ainda qualidade estética, porque o verbo do Oswald de Andrade tem uma eloquência assim, shakespeariana. Vamos para um intervalo rápido aqui no Jornal das 10, você vai ver no próximo bloco. Equipes fazem buscas nos escombros do prédio que caiu hoje em Pernambuco. Até agora foram confirmadas 8 mortes. E ainda, Estados Unidos anunciam o envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia na guerra com a Rússia. Daqui a pouco, eu espero você. Todo dia, a Globo promove a educação, com conteúdos e ações. Meu nome é Paulo Borges, do Quilombo Guarani. Nós fomos um dos vencedores do Prêmio LED 2022, que é o prêmio da Globo que valoriza projetos de educação. A educação mudou a minha vida. E hoje, com esse projeto, nós ajudamos a educação, com conteúdos e ações. Meu nome é Paulo Borges, do Quilombo Guarani. Nós fomos um dos vencedores do Prêmio LED 2022, que é o prêmio da Globo que valoriza projetos de educação. A educação mudou a minha vida. E hoje, com esse projeto, nós ajudamos a mudar